Boa noite, meus irmãos. Antes de darmos início ao momento de exposição da palavra, eu gostaria de ter um tempo de oração com os irmãos, para que nós possamos orar em especial pela vida da nossa irmã Regina, que os irmãos sabem, né, a situação de saúde, está muito enferma. E eu também gostaria de ter um tempo de oração pela família da irmã Alcinete, que perdeu sua mãe, e pedir para que Deus console os familiares, esteja confortando cada um deles. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Sabemos que fomos comprados por sangue e, como louvamos aqui, estamos na expectativa do retorno do nosso Mestre. Mas enquanto o Senhor não volta, enquanto o nosso grande Rei não volta, sabemos que estamos sujeitos a dores, sofrimentos, angústia, as coisas desse mundo quebrado. E por isso te clamamos, Pai, pedindo que o Senhor use da tua misericórdia no meio do teu povo. Te pedimos pela saúde da nossa irmã Regina, que está bastante enferma. Te louvamos pelos irmãos que estão se dispondo a ir visitar, servir, cuidar de alguma forma. E te louvamos também pela fé dela. E sabemos que ali, naquele leito de hospital, ela está dando um grande testemunho da fé em Cristo Jesus. Te pedimos que, se for da tua vontade, o Senhor possa curá-la e restaurar a saúde dela. Te oro pelos familiares, pelo irmão Glécio, pelo Gabriel. Que o Senhor esteja confortando eles também nesse momento de dor e sofrimento. Queremos chorar também pela família da irmã Alcinete. Perderam um ente querido. E sabemos que a dor da saudade não é fácil. Mas que o Senhor possa estar consolando e confortando os corações de cada um, Pai. O que nos consola nesse momento é saber que ela está com o Senhor agora, que é incomparavelmente melhor. Te pedimos que o Senhor possa continuar nos dando essa viva esperança, nos fortalecendo na fé, para que possamos terminar os nossos dias olhando para o Senhor e sabendo que combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Ao longo da história, muitas culturas buscaram maneiras de preservar o vínculo entre pessoas, mesmo após a morte. Em algumas tradições antigas, esse desejo era expressado de forma extrema, como no caso de práticas que envolviam enterrar as esposas junto com seus maridos. Um exemplo disso é o ritual de Sati, na Índia Antiga, no qual viúvas eram queimadas na pira funerária de seus maridos. As pessoas que tinham tal prática, acreditavam que isso assegurava a presença dela ao lado do seu marido na vida após a morte. Similarmente, práticas em outras culturas envolviam sacrifícios para acompanhar líderes ou cônjuges ao mundo espiritual. Por mais que nós não concordemos com essas práticas, eu quis trazer isso à nossa mente essa noite, justamente essa imagem de alguém sendo colocado ao lado, né, sendo enterrado juntamente com outra pessoa, como quem se tem um vínculo, uma ligação, pois é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar hoje na carta aos Romanos. Enquanto os exemplos citados aqui, dessas culturas, são exemplos pecaminosos e falhos, o que vamos ver essa noite é o apóstolo Paulo falar sobre a nossa união com Cristo e como fomos sepultados com Ele na morte. Mas não para por aí. O apóstolo faz questão de mencionar que estamos ligados a um vínculo entre nós, tanto em sua morte, quanto em seu sepultamento e na sua ressurreição. União essa que nos traz uma esperança de vida eterna, uma esperança tão forte que nem a morte pode destruir.
Por isso eu gostaria que vocês abrissem lá em Romanos. Nosso amado irmão e diácono Clébio leu o texto. Essa noite nós vamos focar nos versos 1 ao 7. Como eu já fiz uma introdução na última exposição de Romanos, e ela é recente, não vou me demorar muito aqui, mas eu só queria que os irmãos percebessem o vínculo que há entre o capítulo 6 e os demais, que antecederam. Enquanto Romanos, dos capítulos 3 ao 5, Paulo desenvolve o tema da justificação, e ele diz, o homem é justificado por meio da fé em Cristo Jesus. Ele vem discorrendo sobre isso desde o capítulo 1, e agora chega aqui, em Romanos 6, e acredita-se que do 6 ao 8, Paulo vai se dedicar agora a falar sobre santidade. Então, falou sobre justificação, e agora ele vai falar sobre santificação. O cuidado que nós temos que tomar, meus irmãos, é para nós não separarmos essa doutrina da outra, né? Não separarmos as duas doutrinas, porque estou cada dia mais convicto que justificação e santificação caminham lado a lado. Como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não há santificação se não tiver ocorrido primeiro a justificação. E aquele que foi justificado diante de Deus, qual é o natural que você espera dele? Que ele esteja buscando santidade, santificação. Então, nós não devemos separar essas duas doutrinas. Elas devem permanecer unidas. Na verdade, para Paulo, justificação e santificação são duas doutrinas praticamente inseparáveis. São duas doutrinas que têm um vínculo tão forte que nós precisamos falar sobre as duas de forma conjunta. E aí você pode perguntar, Thales, mas qual a diferença entre justificação e santificação? A gente aprende sempre que a justificação ela é um ato, ela é pontual na vida do crente, ela começa, é o início da caminhada cristã, onde você agora é declarado justo diante de Deus. Deus olha para você e diz, ele é justo pelos méritos de Cristo. E nós aprendemos também que a santificação, ela, diferentemente da justificação, não é agora um ponto, mas ela é um processo. Ela é algo na caminhada cristã que nós devemos estar buscando constantemente. Essas duas afirmações, elas são verdadeiras, mas eu acredito que elas não são completas. Santificação não é apenas isso. Justificação não é apenas isso. Não pode ser menos, mas sempre é mais. No Catecismo Maior de Westminster, eles definem da seguinte forma: ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, elas diferem, uma vez que na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo a nós. E na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para exercê-la. Ou seja, você não vai buscar uma vida de santidade se Deus não fizer com que você faça isso primeiro. Então nós temos ordens claras na Bíblia, sejam santos. E nós temos textos claros de Deus também dizendo, vocês já são santos. Eu santifiquei vocês, eu separei vocês para mim mesmo. De modo que essas verdades não se contradizem, mas se complementam. Na justificação, continua o Catecismo de Westminster, na justificação o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. Então, aquele que de fato teve seus pecados perdoados por Cristo, agora ele vai buscar viver uma vida de santidade, subjugando o pecado, não sendo mais refém das algemas que antes o acorrentavam, a uma vida de pecado, devassidão e impiedade. Não. Nós agora vamos buscar uma nova vida. E é isso que Paulo diz. O versículo 1, na verdade, ele surge exatamente nesse contexto. Eu já expliquei para os irmãos o que é diatribe, e ele usa esse argumento aqui de novo, essa ferramenta. Diatribe é quando
o escritor ele levanta um adversário imaginário, hipotético, e ele imagina a pergunta que aquela pessoa estaria fazendo. Então, Paulo está pensando aqui em como seus leitores vão rebater o que ele está falando. E lembre-se, no capítulo 5, Paulo vai mostrar que a graça de Deus superabunda diante do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui ele vai levantar uma pergunta que provavelmente talvez alguém faria. Que diremos, pois, Paulo? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A pergunta, em outras palavras, seria: se onde abunda o pecado superabunda a graça, eu vou pecar, viver uma vida de impiedade, e Deus vai superabundar a graça na minha vida. Exatamente o que Paulo não está falando aqui. Paulo não está incentivando uma vida de devassidão e impiedade. Por isso, no versículo 2, ele dá o seu sonoro megenoito, que é a negativa mais forte do grego, que na nossa Bíblia é traduzida como de modo nenhum. A lógica que temos aqui então é: primeiro, Cristo morreu para o pecado. Segundo, os cristãos morreram com Cristo. Logo, os cristãos morreram para o pecado. A santificação, então, ela flui naturalmente da justificação. Então, aquele que um dia foi justificado não vai mais buscar viver uma vida de impiedade, uma vida de devassidão. Não, ele sabe que ele está diante do Deus Altíssimo, que o salvou, regenerou, justificou. E agora ele vai buscar viver uma vida de santidade. Não para ganhar algo, mas porque ele já ganhou Cristo. Esse é o argumento do apóstolo aqui. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como vamos fazer isso? É interessante notar que nessa passagem que nós vamos ver, e eu vou deixar claro isso para os irmãos também no final, existem 3 tempos de salvação aqui. No passado nós temos a justificação. É declarado já, Deus justificou vocês. No presente temos a santificação. Busquem viver em santidade. Deus declarou vocês santos, então sejam santos, assim como o Senhor, vosso Deus, é santo. E no futuro, a consumação de todas as coisas, a saber, a glorificação, inaugurada pela ressurreição que esperamos e aguardamos em Cristo. Então, Paulo, nós vamos permanecer no pecado e a graça de Deus vai superabundar em nossas vidas? De modo nenhum. De modo nenhum. Então, Paulo rebate essas acusações que poderiam ser levantadas, de que ele estaria pregando uma graça barata, uma graça que não vale nada, uma graça que enfraquece, uma graça que enfraquece o moralismo e a piedade, uma graça que coloca as pessoas para mais próximo do pecado. Paulo vai rebater tudo isso. Ele não está pregando uma graça barata. Ele está pregando uma graça caríssima. Até hoje, muitas religiões fundamentadas em salvação por obras, que é o caso do catolicismo, levantam essa acusação contra o cristianismo verdadeiro. Eles pregam graça barata. Fogem do moralismo e de uma vida de piedade, dizendo que Cristo já pagou tudo na cruz, então vivem e aprontam. Essa acusação é levantada contra a igreja cristã, a igreja evangélica. Mas certamente, irmãos, nada estaria mais longe da verdade. O que Paulo prega aqui é a graça salvífica. É uma graça que custou muito caro, preço de sangue e dor. Paulo vai dizer em Atos que a igreja que o Senhor comprou, Ele a comprou com seu próprio sangue. Custou muito caro para Deus a salvação. Não porque nós somos preciosos ou temos algum mérito, mas porque ofendemos um Deus santo, santo e santo. O preço exigido não foi Satanás que exigiu, foi o próprio Deus que exigiu o preço do seu filho. Ele demandou a justiça do filho na cruz. É uma graça caríssima.
preço de sangue do Deus encarnado. Por isso, Paulo sempre conecta a boa notícia da graça de Deus com a morte de Cristo. A graça só vem a homens miseráveis e pecadores, porque um dia o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A graça só foi derramada a nós, porque a ira de Deus foi derramada no seu Filho. Deus só nos aceita como seus filhos agora, porque o Filho dele se fez maldito por nossa causa. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, se hoje nós somos reconciliados, se nós temos uma nova vida, como o Romanos 5 vai dizer, se nós temos paz com Deus, isso custou muito caro. Foi necessário que o Filho abrisse mão do uso dos seus atributos, que o Filho abrisse mão de uma posição de destaque para se fazer servo. E quando chegou aqui, ele disse: eu, sendo o Senhor e Mestre de todos vocês, sirvo a vocês, ensinando sempre o amor sacrificial, o amor de serviço. No entanto, irmãos, nós não podemos negar que, vez por outra, o cristão sofre com essa tentação. Você já sofreu com essa tentação de pecar ou planejar um pecado, já com a perspectiva de que, Deus vai perdoar. Afinal de contas, Ele é um Deus gracioso. Afinal de contas, Ele é um Deus perdoador. Muitos cristãos já sofreram com essa tentação. Eu peco aqui, ganho os benefícios do pecado, se é que existem, são benefícios completamente passageiros, e depois eu me reconcilio com Deus, depois eu peço perdão a Ele. Cuidado com isso. Você nunca pensa, né? Mas pode ser a última vez que Deus lhe dá uma oportunidade de se arrepender. Pode ser a última vez que Deus está fazendo com que o pecado seja só algo pontual na sua vida, e agora o pecado vai lhe dominar. Muitas vezes o caminho que leva ao pecado é um caminho sem volta. Mas você nunca pensa nisso. Usamos a doutrina da graça e da misericórdia de Deus de forma errada. Ele é gracioso, misericordioso sim. E Ele também é um Deus justo. Um Deus que odeia o pecado, um Deus que odeia o mal, tão puro de olhos que não pode ver o mal. Quem você pensa que é para continuar vivendo uma vida de pecado, sabendo que você foi regenerado, sabendo que você é uma nova criatura? De lá nós já viemos, meus irmãos. Nós não devemos voltar, nos lambuzar no lamaçal do pecado. Por isso, Paulo diz um sonoro megnoito, de modo nenhum, de forma alguma. Uma tradução boa seria, outra tradução boa também, seria que jamais aconteça. Seria o nosso nem pensar. Nem pensar. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? A resposta do apóstolo aos seus críticos é que o Deus da graça não somente perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar contra Ele. Pois a graça, além de justificar, também nos santifica. Não é só nos tirar do lamaçal do pecado, mas é também mudar o nosso coração, de modo que agora, aquele que é nova criatura, já deixou as coisas velhas para trás. O seu coração agora deve buscar a vida de intimidade com o seu Deus. Por isso que o pecado na vida do crente não deve ser mais algo habitual, rotineiro. O pecado na vida do crente é um acidente, uma fatalidade. Porque estamos sendo santificados, sim, somos justificados, mas ainda não somos glorificados. Vez por outra, então, vamos cair sim, meus irmãos. Mas o pecado não vai ser a nossa glória. O pecado vai ser a nossa vergonha.
Essa é a grande diferença entre o cristão e o ímpio. Os dois pecam, é verdade. Mas para o ímpio, o pecado é o seu prazer, sua alegria, sua vida. Para o cristão, o pecado é sua derrota, seu fracasso. Para o cristão, quando ele peca, é só um lembrete de que ele já é salvo, mas ainda não glorificado. De que Deus já o transformou, mas ainda aguarda uma consumação final, ainda aguarda uma ressurreição, uma glorificação. Ainda aguarda a volta do Messias, para de uma vez por todas reinar sobre a terra. É interessante notar nesse verso como Paulo faz um jogo de palavras aqui, de viver e morrer. Ele vai fazendo isso ao longo dessa passagem. Como viveremos para isso, se foi exatamente para isso que morremos? E eu gostaria de perguntar para você que me ouve essa noite. Você morreu para o pecado? Quando o pecado quer usar uma pessoa para se manifestar diante da sociedade, ele encontra em você uma opção de servo? Ou você está indisponível para o pecado? Já parou para pensar nisso? As pessoas à sua volta percebem que o pecado não lhe domina mais? As pessoas do seu trabalho percebem que o pecado não é mais o seu senhor? Não, ali é uma nova pessoa. Ele era assim, mas aí ele aceitou Jesus e agora ele é uma pessoa completamente diferente. As pessoas percebem essa mudança na sua vida? Porque, sabe, é muito fácil viver uma vida de igreja, vir domingo após domingo, sentar, ouvir o sermão e ir embora. E vida que segue. Não muda nada. Vou calando a minha consciência, fazendo um checklist lá na minha semana. E a sua vida com Deus? E a sua vida diante daquele que é capaz de pegar seu corpo e sua alma e jogar no inferno? O que só Deus vê, que você consegue esconder de todos os outros, mas jamais dele. Um teólogo usou uma ilustração achei muito interessante que, imagina que você encontra algum animal que você pensa hoje está morto, ou está dormindo, porque ele está lá no chão. E aí, imagina que você pega uma vara para cutucá-lo, né? Se ele estiver vivo, o que ele vai fazer logo, né? Se levantar, se assustar, sair. Mas se ele estiver morto, não vai fazer nada. Se o pecado chegar diante de você e ficar ali instigando, ele vai encontrar você morto ou vivinho da Silva. O que Paulo está dizendo aqui é que ele certamente irá nos encontrar mortos para os nossos pecados e vivos para Deus, vivos para Cristo. E é isso que ele continua dizendo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Esse é um texto de debate. Alguns teólogos discutem de que tipo de batismo Paulo está falando aqui. Será que ele está falando do batismo nas águas? Ou será que ele está falando do batismo do Espírito Santo? Particularmente, eu acredito que Paulo se refere aqui ao batismo nas águas. Mas é um batismo que atesta para o batismo espiritual. Então não é o simples se molhar nas águas, mas é uma profissão pública de fé e transformação que já ocorreu internamente na vida do cristão. Para a igreja primitiva e a comunidade dos tempos de Paulo, aqueles que de fato eram batizados, eles estavam correndo um grave risco de morrer. Porque estavam buscando seguir um cristianismo que ainda era muito incipiente,
e tinham que fugir de toda espécie de perseguição e depois propriamente com o Império Romano. Então, acredite, as pessoas não simplesmente só se batizavam para se molhar, como muitas vezes vemos nos nossos dias. Pessoas que se batizam e não mudam de vida, só fazem aquilo ali como uma mera formalidade. Por isso, penso que Paulo está se referindo aqui ao batismo nas águas. Douglas Moo vai dizer que o batismo funciona como uma forma abreviada de descrever a experiência da conversão como um todo. Então, o que parece é que Paulo quer falar do momento da sua conversão. E ele usa um símbolo para isso, o símbolo do batismo. Ele não está dizendo que o batismo nas águas salva, mas ele está dizendo que o batismo nas águas serve como um sinal daqueles que são regenerados. Portanto, a ideia não é que todo batizado nas águas é salvo, e sim que os salvos têm o batismo nas águas como profissão pública de fé, como um rito de iniciação da caminhada cristã. Mas seja como for, o foco do apóstolo não é nem tanto o batismo, mas o que o batismo faz com aquele que foi batizado. E por isso que ele diz, nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. O batismo une o cristão com o seu mestre, tanto em sua morte, quanto em sua ressurreição, que veremos a seguir. Mas o que o apóstolo então aponta aqui, é que ele quer trazer à nossa mente, exatamente como eu comecei o sermão de hoje. Tente se imaginar lá, batizado, ou seja, estando ao lado de Cristo na morte dele, sendo sepultado juntamente com ele. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. John Stott vai dizer que nós precisamos nos dar conta de que agora somos aquilo que Cristo é, ou seja, estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E aqui um cuidado que a gente tem que tomar, quando a Escritura fala, e há outro texto que fala que Cristo morreu para o pecado de uma vez por todas, não significa que antes ele pecava e agora ele parou de pecar, não. Morto para o pecado significa ele não está mais sujeito às tentações desse mundo. Cristo, uma vez sendo homem, ele foi tentado. Hebreus vai dizer, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, quando a Escritura fala sobre Cristo estar morto para o pecado, significa agora que ele não está mais sendo tentado, ele não continua sendo tentado pelo pecado, como foi nos 33 anos que esteve aqui. Então, nós precisamos nos dar conta disso. Como Cristo, estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E o verso 4 vem, e o verso 4 está cheio de, eu diria que, verbos passivos. São verbos que não mostram, eles não querem dar ênfase ao que estamos fazendo, mas ao que estamos sofrendo, ou ações que estão sendo colocadas a nós. Por isso que ele diz que nós não sepultamos a nós mesmos, mas que nós fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim também, andemos nós em novidade de vida. Não é que o crente no batismo é colocado na própria sepultura. Não é isso que é descrito aqui. Não é que agora eu vou ser colocado na minha própria sepultura para a morte. Não. O texto diz que o cristão é posto na sepultura de Cristo, com ele, nele. Essa união. O cristão é posto na sepultura de Cristo ao seu lado. É verdade. Cristo morre a morte que deveríamos morrer para nos dar a vida eterna. Mas de alguma forma, a sua morte nos afeta, a tal ponto que nós podemos dizer que morremos com ele. Morremos com ele e agora estamos vivendo, desfrutando de uma novidade de vida. E aqui reside aquela teologia do já e ainda não.
de alguma forma, já fomos, já temos novidade de vida e já servimos ao nosso Mestre aqui. Mas existe um outro aspecto que aguarda um cumprimento pleno e final. A ressurreição, a glorificação eterna. Estamos nesse limbo, meus irmãos, do já e ainda não. Já desfrutamos de algumas bênçãos, mas não em sua plenitude. Estamos diante das promessas de Deus, diante da sua palavra. E já tivemos muitos cumprimentos com a primeira vinda de Cristo, mas ainda aguardamos uma segunda, em que Ele dará cabo do plano escatológico de Deus. O paralelo que Paulo está traçando aqui é: Jesus morre literalmente. Nós morremos com Ele para o pecado. Jesus ressuscita literalmente. Nós ressuscitamos para uma nova vida para Deus. Por isso Paulo diz, 2 Coríntios, que nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim também andemos nós em novidade de vida. O que seria essa novidade de vida? O que seria andar em novidade de vida que Paulo descreve aqui? Ora, irmãos, andar em novidade de vida aponta para uma mudança de estilo de vida. Mas não apenas isso, não é apenas algo externo. Essa mudança de vida, ela mostra uma mudança que ocorreu primeiramente no coração. É uma mudança de vida que mostra o que Deus mudou internamente. É uma mudança de atitudes que mostra uma mudança de mente, que mostra uma mudança de coração, que mostra uma mudança de senhorio. Uma vez, escravos do pecado, e agora, escravos de Cristo. As nossas obras e atitudes, elas só vão mostrar isso. Elas não têm poder para nos mudar de esferas. O único que tem poder para nos tirar do lamaçal do pecado, do reino das trevas, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, é Deus. As nossas atitudes agora só vão mostrar a transformação que de fato já aconteceu na nossa vida. Por isso, andar em novidade de vida é o resultado, a consequência daquele que foi justificado e que está andando em santidade. Pelo fruto conhecereis a árvore. Toda árvore boa dá bom fruto, dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Nosso mestre nos ensinou assim: pelo fruto conheceremos a árvore. De modo, meus irmãos, que andar em novidade de vida significa abandono do pecado e submissão a Deus. A nossa vida deve servir para mostrar para o mundo isso, sabe? Por isso, você já parou para pensar por que Deus, quando lhe salvou, não lhe levou logo? Deixou você aqui nesse mundo que ainda está escravizado ao pecado, com todas as implicações que isso nos dá, doença, sofrimento, dor. Por que Deus lhe deixou aqui? Ora, para você testemunhar, para você falar de tudo que você fez, de tudo que Deus fez com você. Lembra lá do endemoniado que foi curado por Jesus? Queria ir com Jesus. Jesus diz o quê? Fica aí. Você vai pregar para as pessoas. E a vida dele serviria como um testemunho claro do que o Messias fez diante daquele povo. Da mesma forma, meus irmãos, a nossa vida deve servir para mostrar para o mundo o que Deus fez em nós. E deve servir para mostrar para o mundo que Cristo ressuscitou. Que o Pai enviou o Filho, e que o Filho foi obediente, fiel até a morte, morte de cruz. Que o Filho morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra da majestade, mas um dia voltará. A nossa vida deve testemunhar isso. Por isso, Jesus ora em João 17, dizendo: Pai, o meu desejo é que eles sejam um, assim como eu e tu somos, para que o mundo creia que tu me enviaste.
A nossa vida deve servir exatamente para isso, meus irmãos. Nós vamos pregar o Evangelho e a nossa vida vai ser um testemunho vivo disso. Deus está salvando vidas, restaurando pessoas, transformando lares. Para isso que a vida do crente serve. A nossa vida deve servir para mostrar para o mundo que Cristo ressuscitou, pois somente a ressurreição de Cristo explica uma transformação tamanha quanto a que aconteceu conosco. Somente a ressurreição, ao terceiro dia, do Filho de Deus, é capaz para explicar o que aconteceu nas nossas vidas. Como é possível pessoas completamente depravadas e entregues ao pecado, agora são servos de Deus? Como isso é possível? O braço do homem não consegue fazer isso, mas Deus consegue. E ao ressuscitar o seu Filho no terceiro dia, Ele declara que tudo que o Filho fez estava de acordo com a vontade do Pai. E agora o Filho passa esse ministério para os apóstolos, e que deveriam passar adiante, de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estando envolvidos na missão de Deus, de tornar o seu nome conhecido e glorificado em toda a terra. Para isso que nós ainda estamos aqui, meus irmãos. Para isso que Deus nos dá mais tempo de vida, mais um dia. Para isso que Ele nos coloca aqui nos nossos trabalhos, onde quer que estejamos. Para o servir. Então, se a sua vida não serve para servir, a sua vida não serve para nada. Por isso, a mentalidade do cristão, a vida do cristão, ela é completamente diferente da vida do ímpio. É isso que Pedro vai dizer, eles vão estranhar, porque vocês não correm, nós não corremos no mesmo desenfrear que eles correm, de buscar as coisas dessa terra, as coisas que perecem. Por que não corremos como eles? Porque a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é uma pátria celestial, aguardamos dos céus, aguardamos do alto o retorno do nosso Mestre. É isso que a sua vida comunica para as pessoas? É isso que você diz com o seu estilo de vida, com o que você fala, com tudo que você faz? Dá para ver uma ruptura completa entre o antigo eu e o novo eu? As pessoas que convivem com você, olham para você e percebem isso? Olha, não tem outra explicação para o que aconteceu na vida dessa pessoa. Só Deus mesmo. As pessoas são capazes de dizer, olha, antigamente ele era de uma forma e agora ele é completamente diferente. Se você mudou de senhorio, do pecado para Cristo, sua vida certamente é testemunho disso. Caso contrário, alguns estão enganando a si mesmos e nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo, nunca foram transformados. Por isso, o Evangelho não brilha na sua vida. Por isso que a sua vida não é vibrante para Deus. Talvez nem regenerado você seja. Porque aquele que provou, aquele que viu, aquele que experimentou a salvação, aquele que agora é servo de Cristo, certamente teve a vida completamente transformada. Assim como Calvino diz, assim como o ramo extrai substância e nutrição da raiz na qual é enxertado, também aqueles que recebem o batismo com a fé correta, verdadeiramente experimentam a atuação eficaz da morte de Cristo. Assim como Jesus disse, eu sou a videira, vocês os ramos. Sem mim, nada podeis fazer, mas aquele que está enxertado em mim, vai dar bom fruto. Ou seja, junto com a atuação da ressurreição dele, da ressurreição de Cristo,
Ele nos forma e nos transforma e nos faz servos dele, por meio da atuação do Espírito Santo. Esse é o quadro exato da vida do cristão. Ele foi salvo por Deus, mediante o Filho, pelo poder do Espírito. E agora anda em novidade de vida. Por isso, Paulo diria logo no começo, de modo nenhum nós não vamos continuar vivendo no pecado. De lá nós já viemos. Nós vamos agora andar em novidade de vida, nós vamos agora andar em santidade. Ele continua, verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui Paulo parece estar buscando ênfase, né? Ele está buscando ser enfático. Uma forma de repetir o que foi dito no verso 4, em outras palavras, só que com a outra perspectiva, uma perspectiva futura. Por isso nós temos aqui essa partícula se fomos unidos com ele. Mas não é uma ideia de dúvida aqui. É uma ideia de que essa partícula serve para afirmar o que já se sabe e preparar uma conclusão lógica. É como se Paulo estivesse dizendo assim, o que é que já se sabe? Se sabe disso daqui. A conexão do crente com a morte de Cristo, ela é plena. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Qual é a conclusão disso, Paulo? E ele entrega a conclusão. A conclusão lógica é a conexão do crente com a ressurreição de Cristo. De modo que sem a primeira não tem a segunda. Se nós não somos unidos com ele na semelhança de sua morte, não seremos unidos com ele na semelhança de sua ressurreição. Mas uma vez que a primeira sentença é verdadeira, nós fomos unidos com Cristo na semelhança de sua morte. Nós podemos concluir de forma gloriosa que nós também estamos conectados com ele na semelhança de sua ressurreição. Por isso tem aí um certamente. Era disso que Paulo estava convicto. De que o seu corpo não seria deixado na morte, mas de que ele ressuscitaria. Porque assim como o Espírito atuou na ressurreição do Filho, da mesma forma o Espírito atuará na ressurreição de todo cristão. De modo que nós não seremos deixados na morte, meus irmãos. O sangue pago na cruz do Calvário serve para nos tirar da morte. E o apóstolo se gloria disso em outra epístola, dizendo, onde está, a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte, porque Cristo triunfou na cruz. E agora nós temos uma esperança de vida eterna, uma esperança de encontrar com o nosso Senhor, uma esperança de partir e estar com o Senhor que é incomparavelmente melhor. E quando Ele vier estabelecer o seu reino aqui, de sermos coparticipantes, reinando juntamente com Ele, herdeiros e co-herdeiros da promessa. Aleluia. Por isso, meus irmãos, nós nos gloriamos, porque uma vez estando conectados com Cristo na morte, estamos conectados com Ele também em sua ressurreição. Essa é a ênfase do apóstolo aqui. E ele conecta duas verdades. O cristão é unido com Jesus em sua morte, e o cristão será unido com Jesus em relação à ressurreição também. Há um debate, mais uma vez aqui, de alguns teólogos, sobre quando ocorreria essa conexão, se na época de Cristo, se quando nos convertemos. Não há algo conclusivo em relação a isso. Mas eu penso que esse nem é o foco de Paulo. O foco de Paulo é mostrar que nós estamos tão conectados, tão unidos com Cristo, que a morte dele também é nossa morte, que a ressurreição dele aponta para a nossa ressurreição. Dr. Moore vai dizer que o aspecto futuro de nossa ressurreição nos lembra que a vitória completa sobre o pecado será alcançada somente naquele dia.
naquele grande dia, será a vitória definitiva e completa. Por isso, até lá, meus irmãos, nós somos chamados a perseverar e a buscar santidade, fugir do pecado, fugir de tudo que nos leva para longe de Deus e buscar uma vida de santidade, até o dia que não vai mais ser necessário haver essa luta, porque o pecado será completamente destruído. Até lá, nós buscamos santidade, até lá nós buscamos estar próximos do Senhor. Até o dia que o veremos face a face, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não precisamos mais nos preocupar com o pecado, porque vai ser uma vida eterna e abundante. Essa é a esperança do crente. Essa é a esperança daquele que foi regenerado. Saber que após a morte há uma ressurreição e uma vida eterna com Deus que o aguarda. Foi isso que Jesus veio fazer na cruz, meus irmãos. Ele não veio lhe dar uma vida financeira melhor, Ele não veio lhe curar de algum tipo de doença, Ele não veio nos livrar de todos os males desse mundo caído, não. Ele pode fazer essas coisas, Ele pode te dar uma vida financeira boa, Ele pode fazer isso, mas a cruz não foi para isso, a cruz foi para resgatar pecadores de uma eternidade no inferno. Ele veio para nos dar uma nova vida, uma vida eterna, de alegria plena. Por isso o salmista vai dizer, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Essa é a esperança do crente, é estar eternamente com o Senhor, não o que esse mundo pode oferecer. Por isso que Paulo diz, aqueles que esperam apenas nas coisas desse mundo são os mais miseráveis de todos os homens. Nós não esperamos as coisas desse mundo. Nós esperamos as promessas do nosso Deus. Paulo continua, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Aqui ele parece já caminhar para uma conclusão lógica desse primeiro argumento. Se você perceber, a perícope é maior, não é? Mas para fins didáticos, nós vamos encerrar no verso 7, e ele parece caminhar para essa conclusão aqui. Nossa crucificação com Cristo teve a finalidade de destruir o corpo do pecado. E aqui muito cuidado, Paulo não está dizendo que a carne em si é pecaminosa, mas que por causa da queda de Adão, a carne foi entregue ao pecado. Cuidado para a gente não cair como uma espécie de gnosticismo ou alguma heresia dessas, porque caindo em muitas dessas heresias, algumas pessoas passaram a nem mais acreditar que Jesus veio em carne, por pensar que algo mal na carne em si. Não, o homem foi criado bom, Adão foi criado bom na carne. O problema é que depois da queda, agora isso é entregue ao poder do pecado. Então, quando ele diz que o corpo do pecado seja destruído, essa palavra destruir, ela pode ser traduzida como tornar sem poder, ou tornar ineficaz. A ideia é basicamente aquela ilustração que eu mostrei para vocês de alguém cutucando um animal morto. Se o nosso corpo do pecado está ineficaz, destruído ou sem poder, agora não mais servimos ao pecado. É aqui que Paulo quer chegar. E ele diz, e não sirvamos o pecado como escravos. E aí você precisa lembrar que um escravo não tem vontade, não tem desejo. Ele faz o que o seu senhor manda. Essa era a nossa vida. Fazíamos aquilo que o pecado dizia que deveríamos fazer. Estávamos buscando os nossos desejos, paixões e prazeres. Foi assim que Deus encontrou cada um de nós. E não foi diferente. É assim que Ele encontra cada um, como Romanos 3 diz. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, uns se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Por isso, meus irmãos, agora transformados, nós não vamos mais servir ao pecado. Não somos mais escravos dele, mas escravos do nosso Senhor. Assim como a crucificação de Jesus significou sua liberdade do domínio do pecado, e aqui eu estou falando sobre ser tentado, como eu já expliquei para os irmãos,
uma liberdade também da lei e da morte, também a nossa crucificação com Cristo significa nossa libertação do domínio do pecado, do domínio da lei e do domínio da morte. Por isso Paulo vai dizer, nós não estamos mais sob essa antiga aliança, as coisas da lei concernente ao Antigo Testamento, nós estamos agora sob a lei de Cristo. Se você tiver dificuldade com isso, nós tivemos uma série de aulas na escola bíblica sobre dispensações e leis e alianças. Está lá no YouTube. Mas o cristão agora, ele está livre do domínio do pecado, da lei e da morte. É verdade que se Cristo não voltar antes de nós morrermos, né? Alguns passarão pela morte sim, mas a morte física. O cristão regenerado, o cristão verdadeiro, ele pode até passar pela morte física, mas depois da morte física, o que espera ele, o que o espera é uma vida eterna. Não é mais a morte espiritual. Não é mais a sentença lá do Éden de que assim que você pecar, certamente morrerá. Essa ideia de distanciamento de Deus. Não, até poderemos passar pela morte física, mas o Senhor Jesus nos livrou da morte eterna, da condenação eterna, que nos era contrária, e nos deu vida eterna, vida diante da presença de Deus. O que foi crucificado com Cristo, meus irmãos, é importante perceber isso, não foi só uma parte de mim chamada velha natureza, não é uma parte do Thales que é crucificado lá com Cristo, a minha velha natureza, não. Todo o nosso ser foi crucificado, de modo que ele diz, o nosso velho homem foi crucificado, o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Não é apenas uma parte do corpo físico, mas também eu mesmo, em todas as minhas faculdades propensas ao pecado. Tudo foi crucificado juntamente com Cristo. De modo que não mais servimos ao pecado. E para concluir, Paulo usa o verso 7, pelo menos nessa primeira parte, diz: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aqui parece que Paulo está fazendo um eco de um ensinamento rabínico daquela época. Você lembra? Paulo era fariseu, foi instruído aos pés de Gamaliel, alguém conhecedor da lei e dos ensinos rabínicos e judaicos. O que parece que alguns acreditam é que ele está parafraseando o ensino de sua época. A frase seria mais ou menos assim: quando um homem está morto, está liberado de cumprir a lei. Por quê? Porque a lei, ela está vigente como um testamento, apenas quando a pessoa está viva. Quando morre, já é uma outra etapa. É basicamente isso que ele está falando. Quem morreu está justificado do pecado. Uma sugestão de tradução que Douglas Moo nos dá é: a morte rompe com a influência do pecado sobre uma pessoa. E o que ele está dizendo é: ora, uma vez que morremos em Cristo, com Cristo, nós não mais estamos sujeitos ao pecado. Nós rompemos com a nossa influência do pecado. É claro que, como eu já comentei, somos falíveis, somos pecadores, e vez por outra o pecado pode, de alguma forma, nos assediar e nós caímos diante de Deus. Isso é verdade. Mas isso não é algo mais natural da vida do cristão. É um acidente de percurso. Conosco, portanto, isso aqui eu achei muito interessante. John Stott vai concluir, e é um texto um pouco extenso, mas ele vai passar por tudo que a gente viu essa noite. Eu achei muito interessante, eu queria trazer para os irmãos. Conosco, portanto, é assim que acontece. Nós merecíamos morrer pelos nossos pecados. E de fato morremos. Se bem que não pessoalmente, mas na pessoa de Cristo. Nosso substituto, que morreu em nosso lugar e com quem nós fomos unidos pela fé e pelo batismo. E pela união com esse mesmo Cristo, nós ressurgimos uma vez mais. Assim, a antiga vida de pecado se acabou, pois nós morremos para ela.
e começou uma nova vida de pecadores justificados. Em virtude de nossa morte e nossa ressurreição com Cristo, é inconcebível retornarmos à velha vida. Inconcebível. É nesse sentido que a nossa natureza pecaminosa perdeu o seu poder e nós fomos libertados. Essa é a liberdade no nome e no poder de Cristo Jesus. É uma liberdade em relação ao pecado e à morte. E um chamado para uma nova vida com Deus. Se esse Jesus é o seu Senhor e Salvador, você foi liberto da culpa do pecado. Você está lutando contra o poder do pecado e você será liberto totalmente da influência do pecado na glorificação, tendo uma vida eterna com Cristo como esperança. Tudo isso se aplica ao cristão. Ele foi liberto da culpa do pecado, luta contra o poder do pecado e será liberto totalmente da influência do pecado. Mas se Jesus não é o seu Senhor e Salvador, a culpa do pecado ainda está sobre você. O poder do pecado lhe domina, de modo que você não tem como escolher entre pecar ou não pecar. A sua vida toda é uma vida de pecado. E não há perspectivas de liberdade por sua própria vontade, tendo como consequência de tudo isso, uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O autor de Hebreus fala sobre isso. Onde é que você está? Do lado daqueles que foram regenerados por Cristo, ou do lado daqueles que aguardam essa expectativa terrível de juízo? O que o apóstolo Paulo nos chama a refletir essa noite, meus irmãos, é que tudo que ganhamos, tudo que recebemos de Deus, recebemos da mão do Filho. Recebemos porque Cristo Jesus pagou um alto preço na cruz. E agora a nossa vida inteira é uma vida de gratidão a Ele. Não uma negociata, não uma troca de favores, mas é uma vida entregue, completa de serviço a Deus. Amém? Vamos orar. Enquanto os irmãos oram, eu gostaria de saber se há alguém essa noite que entendeu a mensagem do Evangelho e que quer uma nova vida agora com Cristo, sabendo que Ele é capaz de perdoar todos os pecados e de lhe dar uma nova vida, uma vida em abundância. Se há alguém aqui essa noite que entendeu o Evangelho e quer se render a Cristo e professar isso publicamente diante das pessoas, levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Alguém? Okay. Não havendo, vamos orar todos juntos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Porque sabemos que a salvação pertence ao Senhor e a ninguém mais. Porque estamos confiantes na expectativa do retorno do nosso grande Mestre, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Sabemos que enquanto Ele não vem, essa vida vai ser de tristeza, angústia, muitas vezes perseguição e provações. Por isso nos ajuda a colocarmos os nossos olhos fitos em Cristo e a lembrarmos constantemente das promessas que o Senhor fez para nós. E quando o pecado quiser nos assediar ou de alguma forma nos levar para longe do Senhor, nos ajuda a lembrar do preço que foi pago na cruz. E a preferir muito mais as alegrias de viver com o Senhor do que os prazeres momentâneos do pecado. Te agradecemos porque sem o Senhor ainda estaríamos reféns de nós mesmos, entregues ao lamaçal do pecado. Eu te oro te pedindo por aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas, Pai.
Que o Senhor se revele a elas como Deus Salvador que o Senhor é. Que elas saibam que ainda há tempo, há o tempo do Senhor, o tempo do arrependimento, o ano aceitável do Senhor. Mas chegará um momento que o Senhor dirá basta e trará juízo sobre toda a terra, livrando aqueles que entregaram suas vidas a Cristo Jesus. Te agradecemos pela nossa viva esperança. Que possamos ser encontrados assim, firmes, fiéis, sendo obedientes ao Senhor, servindo ao Senhor, até que Jesus volte. Por isso clamamos, Maranata, em nome de Jesus.